Ela entrou na festa com ele, sorrindo, de mãos dadas, como se eu não existisse, como se meus filhos não existissem, como se os últimos 10 anos da minha vida tivessem sido apagados com um estalar de dedos. Eu estava ali, parada, segurando uma bandeja de salgadinhos que eu mesma fiz para pagar as contas daquela semana. E ela olhou para mim, não com pena, não com desconforto, mas com desprezo, como se eu fosse invisível, como se eu fosse nada. Ele nem olhou para mim, passou direto, como se nunca tivéssemos dividido uma cama, uma vida, 2 filhos. Como se eu nunca tivesse segurado a mão dele no hospital quando o pai dele morreu. Como se eu nunca tivesse acordado de madrugada para cuidar dele quando estava doente. Ele simplesmente passou. E ela riu, alto, perto dele, me encarando. Eu senti o meu peito apertar. Minhas mãos tremeram. A bandeja quase caiu. Mas eu não podia deixar cair. Porque se eu deixasse cair, eu perderia o trabalho. E se eu perdesse o trabalho, eu não pagaria o aluguel. E se eu não pagasse o aluguel, meus filhos não teriam onde dormir. Então eu segurei, apertei os dentes, engoli o choro e continuei servindo. Ela veio até mim, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem acha que ganhou. Pegou um salgadinho da bandeja, me olhou de cima a baixo e disse bem alto, para todo mundo ouvir: "Você que é a ex dele, né? A que ficou com as crianças e as dívidas. Que pena! Ele me contou tudo. Disse que você se deixou ir, que não cuidava mais de você, que ele precisava de alguém que valorizasse ele de verdade." Eu não respondi. Não porque eu não quisesse, mas porque se eu abrisse a boca, eu ia gritar. Eu ia explodir. Eu ia contar para todo mundo ali que esse homem me deixou grávida do 2º filho e sumiu. Que ele nunca pagou uma fralda, nunca pagou um remédio, nunca apareceu numa reunião de escola. Mas eu não podia, porque eu precisava daquele trabalho. Então eu abaixei a cabeça e continuei servindo. E se você está ouvindo essa história agora, se você já sentiu essa dor, essa humilhação, esse nó na garganta de não poder gritar a verdade, deixa um like aqui, porque essa história não é só minha. É de milhares de mães que são julgadas, humilhadas, apagadas, enquanto eles vivem como se nada tivesse acontecido. E a gente precisa dizer que isso não está certo, que a gente não merece isso. Então deixa esse like por você, por mim, por todas nós. Naquela noite, quando voltei para casa, já passava da meia-noite. Meus filhos estavam dormindo na casa da minha vizinha. Eu entrei no apartamento vazio. O cheiro de mofo misturado com o perfume barato que eu tinha passado antes de sair ainda estava no ar. Eu sentei no chão da sala, porque o sofá tinha sido levado. Ele levou quando foi embora. Disse que era dele, que ele tinha pago. Como se eu não tivesse pago também, com anos da minha vida, com minha juventude, com minha dignidade. Eu olhei para o teto e pensei, será que eu mereço isso? Será que eu fiz algo tão errado para estar aqui, no chão, sozinha, sem nada, sem ninguém? As contas espalhadas na mesinha de centro que eu consegui num brechó. Boletos vermelhos, aviso de corte de luz, cobrança do cartão, mensagens do condomínio. Tudo atrasado, tudo vencido, tudo impossível. Eu chorei até não ter mais lágrima. Até minha garganta doer, até meu corpo todo tremer. E quando eu achei que não tinha mais nada dentro de mim, eu lembrei do rosto dos meus filhos, do sorriso do mais velho quando tirou nota boa na prova, do abraço apertado do mais novo quando acordou com um pesadelo. E eu entendi. Eu não estava no chão porque eu merecia. Eu estava no chão porque a vida me empurrou. Mas eu ainda podia levantar.
No dia seguinte, eu acordei às 5 da manhã, fiz café, acordei as crianças, arrumei a mochila deles, levei na escola. Voltei para casa, liguei para todos os lugares que eu conhecia oferecendo meu trabalho, salgados, bolos, faxina, qualquer coisa. Eu precisava de dinheiro, eu precisava sobreviver, e eu não ia esperar ele voltar, não ia esperar a ajuda de ninguém, eu ia me virar como sempre fiz. 2 semanas depois, eu consegui mais 3 trabalhos fixos, festas de fim de semana, uma família que precisava de alguém para cozinhar durante a semana e uma loja que precisava de ajuda no estoque. Eu dormia 4 horas por noite, acordava cansada, mas acordava, porque meus filhos precisavam de mim e porque eu tinha algo a provar, não para ele, não para ela, mas para mim mesma. 1 mês se passou, eu estava na feira comprando verduras quando recebi uma ligação. Era um número estranho. Eu atendi. Do outro lado, uma voz feminina, educada, formal. Ela disse que era do escritório de advocacia que cuidava de pensão alimentícia, que tinham encontrado bens em nome dele, um carro, uma conta bancária e que ele estava sendo processado por abandono de incapazes. Eu não entendi nada. Eu nunca tinha entrado com processo nenhum. Ela explicou. Alguém tinha feito uma denúncia anônima, com provas, fotos, documentos, extratos bancários mostrando que ele tinha condições de pagar e nunca pagou, e que o caso já estava na justiça. Eu desliguei o telefone e fiquei parada no meio da fera. Quem tinha feito isso? Quem tinha me ajudado sem eu saber? Eu voltei para casa confusa, mas com uma coisa crescendo dentro do meu peito. Esperança. 3 meses depois, eu recebi a primeira parcela da pensão atrasada. Não era muito, mas era alguma coisa. Era o suficiente para eu pagar as contas atrasadas, para comprar comida sem ter que escolher entre arroz e feijão, para eu conseguir respirar sem sentir o peito apertar. Eu chorei de novo. Mas dessa vez não era de desespero, era de alívio. E então, numa tarde de sábado, eu estava saindo da padaria quando vi ela, a namorada dele, sozinha, sentada num banco da praça, chorando. Eu podia ter passado reto, podia ter ignorado, podia ter sentido prazer em ver ela assim, mas algo me fez parar. Eu me aproximei. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, e me reconheceu. Ela começou a falar rápido, desesperada, como se tivesse guardado aquilo por muito tempo. Ela disse que era ela, que tinha feito a denúncia, que tinha juntado as provas, que tinha entrado em contato com o escritório de advocacia. Eu fiquei em silêncio, sem entender. Ela continuou. Disse que quando conheceu ele contou uma história completamente diferente. Que eu era louca, que eu tinha abandonado os filhos, que ele estava lutando para conseguir a guarda. Ela acreditou, até o dia da festa. Depois daquela noite, começou a reparar nas coisas, nas mensagens que ele apagava, nas ligações que ele não atendia perto dela, nos finais de semana que ele sumia. Então ela descobriu. Ele tinha outra, além dela, além de mim, mais uma. E quando ela confrontou, ele disse a mesma coisa, que ela era louca, que estava inventando coisas, que ela precisava de ajuda. Foi aí que ela entendeu que tudo o que ele tinha dito sobre mim era mentira, que eu não era a vilã da história, que eu era só mais uma mulher destruída por ele. Ela pediu desculpas, disse que nunca deveria ter me humilhado daquele jeito, que ela não sabia, que se pudesse voltar atrás, voltaria, e que a denúncia foi a forma que ela encontrou de consertar pelo menos um pouco do estrago que ela causou. Eu olhei para ela e vi uma mulher quebrada, assim como eu estava meses atrás. Eu podia ter jogado na cara dela, podia ter dito que ela mereceu, mas eu não disse, porque eu sabia que o problema nunca fomos nós, o problema sempre foi ele. Então, eu respirei fundo e disse: obrigada por ter feito isso, por ter me ajudado. E tome cuidado, porque homem que faz isso com uma, faz com todas.
Ela sentiu, limpou o rosto e foi embora. E eu fiquei ali, parada, sentindo algo estranho, algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Hoje, 1 ano depois, eu tenho meu próprio negócio, vendo marmitas, trabalho de casa, consigo buscar meus filhos na escola, consigo pagar as contas em dia. Ainda não é fácil, ainda tem dia que o dinheiro não sobra, mas eu não tô mais no chão. Eu levantei, sozinha, e eu renasci. E se você chegou até aqui, se você ouviu essa história toda, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no canal, porque essa jornada não acabou. Ainda tem muita coisa para contar, muita dor que virou força, muito recomeço que virou vitória. E esse canal é para isso, para a gente se reconhecer, para a gente não se sentir sozinha, para a gente saber que dá para renascer. Então se inscreve e vem comigo, porque recomeços silenciosos merecem ser ouvidos. Porque o que aconteceu depois dessa conversa com ela mudou tudo de novo. E essa não foi a última surpresa que a vida me trouxe. Mas isso eu conto no próximo vídeo. Pronto. Agora é só colar bloco por bloco no Google AI Studio Gemini Advanced com o prompt. Narre esse texto com o máximo de emoção possível. Voz feminina brasileira, pausas dramáticas, chorando nos momentos de dor, força no final, como se fosse uma mãe contando sua história real de superação. Vai ficar de arrancar lágrimas. Boa sorte com o vídeo. Você merece ser ouvida.